Graça e paz, irmãos e irmãs, com muita confiança em Deus, confiança na presença do Senhor. Estamos começando mais essa live, esse tempo que Deus tem nos possibilitado de adorarmos a Deus, de buscarmos a presença do Senhor, de ouvirmos a sua voz e nos alimentarmos da sua palavra. Iniciarmos, quero só citar um versículo 1 do capítulo 145 dos Salmos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Não somente no tempo de pandemia, não somente porque estamos passando por dificuldades, por situações que estamos preocupados. Nossa disposição deve buscar a Deus, deve servir a Deus, deve ser de ser servo do Senhor, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da sinceridade do nosso coração. Deus sabe do desejo que nós temos de servi-lo, de buscá-lo, de fazer a sua vontade. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, nessa noite estarmos na Tua presença mais uma vez. De glória e de louvor, levantamos a nossa voz a Ti para declarar a nossa absoluta e total confiança em Ti, declarando, Senhor Deus, firmemente a nossa fé, Senhor Deus, que cremos que o Senhor tem poder para resolver qualquer situação, para fazer qualquer milagre, para transformar qualquer vida. Por isso, Senhor Deus da glória, nós, Senhor Deus, nos submetemos mais uma vez à Tua vontade, ao Teu querer e clamamos a Ti, Senhor Deus, revele mais uma vez a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, seja conosco, Pai, neste momento. Venha falar em cada coração. Venha ministrar a Tua vontade, o Teu querer em cada vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que a Tua presença, Senhor, seja real. Que a Tua presença seja abundante. Que a Tua presença seja poderosa e maravilhosa, Senhor, em cada vida, em cada coração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Antes de lermos a palavra do Senhor, lembramos sempre da que o nosso propósito aqui é de cultuar ao Senhor, é de servir ao Senhor, é de ouvirmos a voz do Senhor e de clamarmos ao Senhor. Não temos aqui a pretensão de organizarmos, de elaborarmos um vídeo profissional, todo cumprindo os requisitos lá. Não, nós queremos aqui tão somente continuar o nosso propósito de servir ao Senhor nesse tempo que temos muitas dificuldades de nos encontrarmos no nosso templo, e aí estamos aqui com esse propósito de servir a Deus, de nos encontrarmos aqui neste espaço, nesse ambiente virtual, onde nós temos a oportunidade de juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Então convide a sua família para estar perto com você aí. Também tem a possibilidade de compartilhar esse link, para outras pessoas ao vivo, para que outras pessoas possam estar conosco. Deus tem uma palavra muito especial para ministrar aos nossos corações e que você possa realmente estar com o seu coração aberto. O objetivo dessa palavra é te dar esperança. É nos dar a esperança de que é possível uma transformação, uma mudança em qualquer vida, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nosso Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Vamos à palavra do Senhor, que se encontra hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Diz assim o texto bíblico: Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos ou dos Gadarenos rogou-lhe
falaram para Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém, queridos? É um texto maravilhoso que já está contando o finalzinho, né, de uma história muito forte que nós temos narrados na palavra do Senhor. Mas para que nós possamos entender melhor aquilo que Deus tem para nós nessa noite, eu quero citar dois filósofos de um momento na filosofia clássica que eles chamam de período pré-socrático, né? Antes de Sócrates. Beber um pouquinho de água. O primeiro deles é Parmênides. Parmênides viveu entre o ano 515 e o 545 antes de Cristo. E a ideia, uma teoria de Parmênides era que tudo é imutável, nada muda, tudo é imóvel, né? Ele seria adepto hoje daquela famosa frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. As coisas nunca mudam, as coisas nunca se transformam. Coisa que é de um jeito vai continuar desse jeito assim sempre. Parmênides. O outro é Heráclito. E Heráclito, o outro filósofo, viveu entre 535 e o ano 475 a.C. E já Heráclito já era o oposto de Parmênides. E esse dizia que tudo está em constante movimento. Tudo muda o tempo inteiro. Enquanto Parmênides dizia que nada muda, tudo é imutável, já Heráclito já vem e diz: tudo está em constante movimento, tudo muda o tempo inteiro. Penso que desses dois, Parmênides e Heráclito, o que está mais próximo da história deste homem, deste gadareno que nós vamos estar falando na palavra, é exatamente Heráclito. Aquele que diz, Parmênides, que diria que pau que nasce torto morre torto, este que nunca vai mudar, esse definitivamente não conhece a história do gadareno. Heráclito, que viveu, então os dois viveram antes, né, da vinda de Jesus e deste momento. Heráclito com certeza diria, com a história do gadareno: viu? Eu não disse? As coisas podem mudar, as coisas mudam, né? Bem, se tem um pouquinho desses dois caras, para que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela é absolutamente compreensível. A palavra de Deus, ela é absolutamente atual. E por mais que nós venhamos estudar filosofias, teologias, ideologias e qualquer outras ias que você possa imaginar, ainda assim a palavra de Deus continua sendo resposta para quaisquer situações, para quaisquer dificuldades, para quaisquer problemas que nós enfrentemos. Por mais moderno que seja, por mais atual que seja, por mais pós-moderno que seja, a palavra de Deus continua sendo absolutamente atual. E essa história do gadareno é mais uma dessas histórias que nos impressiona. Sempre quando eu leio o relato da história deste homem,
e da história do encontro de Jesus com esse homem, ou da história do encontro desse homem com Jesus, e o efeito Jesus, né? O efeito do poder de Jesus na vida deste homem, sempre eu me surpreendo com a capacidade de Jesus de transformar uma pessoa, a capacidade que Jesus tem de mudar uma história, de transformar essa pessoa. Esse homem definitivamente era um antes do encontro com Jesus e se tornou outro depois deste encontro com Jesus, né? Vamos à história. A história nos conta, a partir do versículo 26, que Jesus chegou lá naquela região, na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, depende da sua tradução aí, as duas estão certas, né? Que ficava na fronteira da Galileia. E Jesus, chegando lá, veio ao seu encontro um homem. E o texto diz as condições deste homem. Um homem possesso de demônios. E por causa dessa possessão de demônios, ele não se vestia, não habitava em casa alguma e vivia nos sepulcros. Era outros relatos nos outros evangelhos dão conta também que, além disso, algumas pessoas queriam prendê-lo e ele, com a sua própria força, ou a força dos demônios nele, podemos dizer assim, conseguia romper os grilhões das correntes, e ele continua assombrando aquela região. Por viver em sepulcros, ele vivia gritando o tempo inteiro, e todos naquela região conheciam este homem. Todos naquela região conheciam aquela pessoa que vivia nos sepulcros, que vivia nu, que não tinha casa e que era alguém absolutamente que provocava esse medo nas pessoas. Eu me lembro de uma situação, e aí nem estou dizendo que essa pessoa era endemoniada, nada disso, mas eu, lá no bairro São Pedro, onde eu vivi a minha infância e minha adolescência, em Valadares, digo isso para quem está em Valadares, no bairro São Pedro, muitos devem conhecer essa pessoa, ou conheceu essa pessoa, de um homem que andava nas ruas, às vezes ele andava pelado também, nu, mas às vezes só com um calçãozinho, e vivia só com um braço assim, se movimentando de uma forma muito rápida, e onde esse homem, ele era um andarilho, mas só ficava ali naquela região ali do bairro São Pedro. E toda vez a gente, crianças, ficava brincando na rua, e toda vez que aquele homem aparecia, todo mundo ia para sua casa, cada um lá na sua casa. Eu ia para minha casa, os meus amigos lá da rua iam para a casa deles, cada um ia para sua casa correndo, com medo desse moço, né? Penso eu que de alguma forma a visão deste homem, a imagem deste gadareno me lembra um pouco essa pessoa lá no bairro São Pedro, lá em Valadares. E é interessante que as pessoas tinham medo dele. As pessoas, nesse caso aqui, as pessoas tinham medo, as pessoas o evitavam, e o máximo que eles faziam era tentar prendê-lo. Não havia uma disposição de fato ajudá-lo. Não havia uma disposição de fato tentar mudar a vida daquele homem. Era tão somente para prendê-lo, para mantê-lo afastado da convivência das outras pessoas, porque ele incomodava, vamos dizer assim. Queridos, essa situação é numa situação como essa que Jesus define. Todas as situações Jesus faz muita diferença, mas numa situação como essa, Jesus ele tinha uma sensibilidade muito grande de perceber, né, o sofrimento humano.
as lutas, situações, as dores, aquilo que era perceptível, aquilo que estava às vezes no interior da alma, do coração, né? O fato é que o que a Bíblia relata é que esse homem era possesso por uma legião de demônios. E eram exatamente esses demônios que faziam com que ele ficasse exatamente nessa situação. A palavra do Senhor nos diz que este homem, a partir deste encontro com Jesus, o Mestre, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, Jesus mesmo declarou lá no finalzinho do Evangelho de Mateus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus tinha toda a autoridade, Jesus tem toda a autoridade, e ele então, a partir desse encontro com essa pessoa, Jesus expulsou os demônios que oprimiam aquele homem, de tal forma que ele foi liberto para a glória e honra do nome do Senhor. Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o poder, e mais uma vez ele demonstrou esse poder com sua autoridade, libertando esse homem para a glória e honra do nome do Senhor. Ocorre, queridos, que nós não queremos ficar somente no antes e no durante, mas eu quero especialmente me deter um pouquinho mais no depois, para que nós possamos demonstrar de uma forma clara, refletir de uma forma clara o poder que Jesus tem de transformar uma pessoa não por um momento, não por uma circunstância, não uma mudança somente parcial, não uma mudança somente superficial, mas uma mudança completa. E nós vemos isso acontecer exatamente a partir dos versículos que nós lemos, a partir do versículo 35. Então, o texto diz: saiu o povo para ver o que se passara. Ora, os demônios haviam saído daquele homem e tinham entrado numa manada de porcos, e esses porcos haviam se precipitado, haviam caído num precipício, enfim, uma situação lá que gerou um desconforto muito grande naquela região, porque os porcos eram parte da economia lá daquele povo. Ocorre, queridos, que mais do que isso, quando o povo sai para avaliar aquela situação, e eles foram ter com Jesus, porque com certeza essa notícia havia se espalhado, que algo grandioso, que algo extraordinário havia acontecido. De fato, de que um homem de quem saíram os demônios, aquele que todos conheciam, aqueles que muitos já tinham tentado prendê-lo com correntes, ele se libertava, aquele que atemorizava aquela região toda, com os seus urros, com os seus gritos, né? com a sua aparência e com tudo que ele fazia naquela região. Esse homem havia sido transformado, havia sido liberto, e este povo daquela cidade, daquela região, foi ver o que tinha acontecido. E o texto, irmãos e irmãs, nos fala que quando eles chegaram lá, eles depararam com uma imagem, com uma visão que eles dificilmente sonhariam que veriam de verdade. Porque a palavra nos diz no final do versículo 35 que eles encontraram aquele homem que antes ficava nu, que ficava atemorizando todo mundo. O texto diz que eles encontraram esse homem vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Olha que coisa linda, querido. Olha que coisa maravilhosa. Um texto desse somente é para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, dar glórias, aleluias ao nosso Deus. O nosso Jesus teve a capacidade de transformar esse homem de uma forma completa,
não somente no seu interior, mas a partir da mudança que houve no seu interior, essa mudança se mostrou absolutamente visível a todas as pessoas. Aquele que era nu agora estava vestido. Aquele que vivia andando para um lado e para o outro, estava agora sentado aos pés de Jesus. Aquele que era considerado louco, esse agora estava em perfeito juízo. Que transformação! Que mudança! Que algo grandioso, algo absolutamente sobrenatural aconteceu. E que definitivamente não é a racionalidade, nem mesmo os filósofos, nem Heráclito daria conta de explicar. Que mudança é essa? Que coisa extraordinária aconteceu? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Jesus teve para poder mudar de tal forma este homem. Aquele que por muito tempo estava aterrorizando aquela região, agora estava assentado aos pés de Jesus. Tranquilo, vestido em perfeito juízo. Glórias, aleluia, seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos mais uma vez, irmãos e irmãs, infelizmente neste texto, não somente o poder de Jesus de transformar uma situação, mas também a insensibilidade do ser humano, a falta de percepção do amor de Deus, a falta de entendimento da oportunidade que eles tinham ali naquele momento. Deus, o Rei dos Reis, o Verbo encarnado estava ali com eles. E eles, o que eles falaram? Olha, tudo bem, isso é algo extraordinário, mas não queremos você aqui por perto. A palavra do Senhor, na verdade, com o pedido, com a reação desses homens, ficaram dominados de terror e pediram que ele se retirasse, né? Fico pensando, né? O que era mais importante para eles? O ser humano que estava sendo transformado ou a sua economia, os seus recursos financeiros que estavam sendo prejudicados porque os seus porcos tinham sido precipitados? Definitivamente, no caso daqueles homens, a economia era mais importante, o dinheiro era mais importante, mas para Jesus não. O que importava mesmo era a transformação daquele homem, e Jesus fez isso para a glória e honra do nome do Senhor. Triste perceber, queridos, que em meio ao agir transformador de Deus, em meio ao poder grandioso sendo manifestado de uma forma plena ali naquela região, ao invés das pessoas reconhecerem e abraçarem e querer que Jesus ficasse junto com eles, essas pessoas fazem o contrário. As pessoas mandam Jesus embora, porque o mais importante para eles não era o ser humano, não era uma vida sendo transformada. O mais importante para eles era o dinheiro. Mais uma vez o ser humano demonstra aí como é falho, as dificuldades terríveis, as falhas terríveis no ser humano. Essa realidade aí dessas pessoas, dessa cidade, não é muito diferente da realidade também nos nossos dias, onde hoje, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas colocam a economia, o dinheiro na frente das vidas, na frente do amor ao ser humano. Infelizmente, é a pura verdade. Ocorre, querido, mas nós não vamos nos deter a este ponto, não. O mais importante aqui é nós entendermos o seguinte, que a partir do encontro de Jesus com este homem, ou a partir do encontro desse homem com Jesus, a palavra do Senhor nos diz que esse homem, então Jesus foi mandado embora daquela região, e aí Jesus, já indo embora, já dentro do barco, para voltar indo para outros lugares, este homem, o transformado, o ex-endemoniado, este homem agora pede para Jesus: deixa eu ir contigo, eu quero estar perto de você, porque isso é um sinal
de que alguém realmente foi transformado, querido. O desejo de estar perto de Jesus, o desejo de ter comunhão com Jesus, o desejo de realmente estar aos pés de Jesus conforme Ele está. Isso é sinal de alguém que foi transformado, uma característica de alguém que foi liberto, de alguém que realmente tem uma experiência profunda e pessoal com Jesus. Se nós realmente já tivemos experiência com Deus, é normal. O nosso natural é queremos adorar ao Senhor, é queremos estar na casa do Senhor, é queremos viver novas experiências com Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é estarmos em comunhão com Deus. É incoerente, querido. Nós dizendo que fomos transformados por Jesus, não temos vontade de estar na casa do Senhor, ou trocamos essa experiência de estar em comunhão com Jesus por qualquer outras coisas. Quantas outras lives tem por aí hoje de músicas que não adoram o Senhor e coisas assim? Infelizmente, quantas pessoas que poderiam estar numa live, numa palavra do Senhor em comunhão com Jesus, fazem a opção de estar participando das coisas do mundo. Questiono sinceramente se essas pessoas já tiveram uma experiência transformadora com o Espírito Santo de Deus, porque aquela pessoa que tem de fato uma experiência com Jesus Cristo, que liberta, que transforma, que muda a situação, essa pessoa faz a opção, escolhe espontaneamente, escolhe estar com Jesus. Quer estar com Jesus, sente falta de Jesus. E digo, não é que sente falta do templo, sente falta de Jesus. Sente falta de estar em comunhão com Jesus, quer estar perto de Jesus. Amém, queridos? O fato é que a partir deste homem, que Jesus falou, a resposta de Jesus para esse homem é interessante. Porque Jesus não deixa que esse homem vá com ele. Pelo contrário, versículo 39, ele diz, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. É muito interessante essa palavra, querido. É muito interessante essa orientação que Jesus dá. Interessante porque Jesus, chamado de Jesus, a comissão de Jesus, a missão que Jesus dá aos seus seguidores, ela diferencia de um para o outro. Às vezes o chamado é para segui-lo e onde ele for, como foi, por exemplo, com Levi, né? Levi estava sentado lá na coletoria e aí Jesus vai, chama ele e ele tem que sair atrás de Jesus, onde Jesus ia. Aqui esse homem queria fazer isso, mas aí Jesus fala o contrário. Jesus, não, ao invés de você vir atrás de mim, eu quero que você volte para a sua casa. E a sua casa aqui não necessariamente está relacionado às quatro paredes de uma casa, está falando mais, quero que você volte para a sua cidade, para o seu povo, para as pessoas que te conhecem, para que você mostre que você está transformado, o que Deus fez por você, a capacidade que Deus tem de mudar a sua vida. E esse homem fez isso. Então ele anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito por ele. Amém, irmãos e irmãs? Essa é uma verdade preciosa e que nós precisamos segui-la também. Se você já foi transformado por Jesus, é tempo de você anunciar aos seus conhecidos, à sua casa, que diz respeito à sua família, mas aos seus conhecidos, amigos e parentes. Olha a transformação que Jesus fez na sua vida, mas atenção, você não pode ser só com suas palavras, é importante as palavras, é importante o falar, o seu testemunhar com a sua boca, mas mais do que isso, a pregação daquele homem não se resumia apenas na sua palavra, mas especialmente no seu testemunho de vida, naquilo que Jesus fez na vida dele, que o transformou de uma forma tão maravilhosa. É esse testemunho, querido, que impacta as pessoas.
É muito impactante quando alguém que você conhece, que você via ele lá na casa, tudo errado, esse alguém depois você encontra ele e essa pessoa está transformada, com um palavreado diferente, com uma postura diferente e até as roupas diferentes. É impactante quando nós vemos uma transformação dessa forma. E a curiosidade vem naturalmente. O que aconteceu? O que aconteceu com você para que você esteja tão diferente da forma que você está? E aí é hora de você anunciar: Jesus transformou a minha vida. Da mesma forma que Jesus transformou o gadareno, Jesus transformou a minha vida. Eu era isso. E eu tive um encontro com Jesus. E agora eu sou assim. Jesus transformou a minha vida. Amém, querido? É tempo de você anunciar. Todos nós temos um testemunho a contar. Todos nós temos uma experiência viva com Jesus. Uma experiência vivificante, uma experiência transformadora. E se você faz parte deste todos nós, que serve a Jesus, que tem compromisso com Jesus, é tempo de você também anunciar aquilo que Jesus transformou, aquilo que Jesus fez na sua vida, como Jesus transformou a sua vida, especialmente para aqueles que te conheciam antes e agora te conhecem e vê que mudança, que libertação, que transformação. Jesus pode te usar poderosamente, especialmente dentro da sua casa e especialmente para aqueles que você conhece e que conhecem você. O poder do testemunho é de fato grandioso. Faça isso. Receba essa palavra na sua vida nessa noite em nome de Jesus. Como Jesus transformou aquele gadareno, Jesus tem transformado tantas vidas. Jesus tem mudado tantas histórias. Hoje, por exemplo, estava vendo o texto que o Alexandrinho colocou no grupo lá, do testemunho de uma mãe, que na semana passada o filho estava nas últimas, numa UTI, e hoje o filho já estava indo para o quarto, porque já foi abençoado, já está no processo de cura, né? Que testemunho maravilhoso que essa mãe vai poder dar. Que testemunho maravilhoso que esse jovem vai dar, né? A partir dessa experiência. E assim todos nós. Tem às vezes experiências de cura, mas também tem experiências de libertação, de transformação. Tantas pessoas que eu conheço, querido, que foram impactadas pelo poder de Jesus. Eu sempre cito um jovem que chegou num dos nossos cultos lá de Linhares, assim, bêbado, totalmente alcoolizado e até às vezes atrapalhando o culto. E esse jovem, nós acolhemos ele e ele continuou nos cultos, né? Levou a sua companheira para a igreja e hoje nós encontramos esse jovem lá na igreja, casado, com filhos gêmeos, né? Lá no Interlagos, e uma bênção, né? Foi um testemunho de vida maravilhoso para dizer que Jesus transformou esse jovem, Jesus transformou o gadareno, e essa é uma palavra de esperança para todos nós. Todos nós temos entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, entre os nossos conhecidos, pessoas que precisam ser transformadas, que precisam ser libertas. E esse é um testemunho para que nós podemos contar. Da mesma forma que Jesus transformou esse homem, Jesus pode transformar essa pessoa. É tempo de nós orarmos e é tempo de nós compartilharmos a nossa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite, Senhor. Pedimos, Pai, que essa palavra seja assimilada nas nossas vidas de uma forma poderosa. Primeiro, Senhor Deus da glória, analisando a nossa própria vida e reconhecendo como que o Senhor nos transformou e tem nos transformado dia após dia.
como o Senhor faz bem para nós, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem nos libertado, como o Senhor tem agido de uma forma maravilhosa nas nossas vidas. Nossa história prova, Senhor Deus, como o Senhor é bondoso e maravilhoso. E por isso, Senhor Deus, precisamos testemunhar para os da nossa casa, para os nossos conhecidos, assim como Jesus falou para aquele homem. Jesus nos fala nessa noite que nós precisamos compartilhar este amor com outras pessoas. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, isso nos dá uma esperança muito grande, de que aqueles que nós conhecemos, que precisam ser transformados, o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor tem poder de transformar qualquer situação, toda a autoridade lhe foi dada. Então, nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, transforma, Senhor. Continua operando grandes milagres também, Senhor, em nossos dias. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos agora à nossa sessão abraços. Dilane está escrevendo aqui ainda. Bem, um abraço para Simone, para o Noel, um abraço para o Genivaldo, para a Giovana, para a Valdiceia, para a Graciele, para o Manel, para a Sônia, para a Rosângela, para o Naldo, para o Paulo e para a Miriam Barbosa, um abraço para o Alexandre Bianchi, para a Carmen, para a Leni, para o Alexandre, para a Alba, para o Obedias, um abraço para a Márcia, para o Vantuir, para a Natália, para o Pedro, para a Helena, minha irmã, um abraço para toda a igreja de Jardim Carapina, um abraço para a Glória, para a filhinha, para a Sheila, um abraço para a Ingrid, para a Adriana, para a Tereza, para a Thalita, para a Natália Santana, para a Albina, para o Gabriel Souza, para o pastor Gabriel. Que bênção ter você conosco hoje, viu, Gabriel? Deus abençoe sua vida. Um abraço também para a Leodite e para o José Carlos também. E o Antônio. O irmão Antônio, um abraço para o Antônio também. Deus abençoe sua vida. E também eu quero mandar um abraço sempre para as pessoas que acessam os nossos vídeos nas nossas redes sociais depois. Deus abençoe a sua vida, uma bênção muito grande ter você sempre conosco. Às vezes não dá para participar ao vivo, mas você tem sempre estado conosco. Deus abençoe a sua vida. Vamos aos nossos pedidos de oração. A família Lubac, pede oração para Gisele, que está internada no Hospital São Lucas com um problema de infecção na coluna. Então nós precisamos orar pela Gisele. Também o Alexandre continua pedindo oração pelo Natan e agradece pelo milagre que Deus está fazendo na vida dele. Esse é o jovem que eu até comentei na nossa pregação hoje. A Miriam continua pedindo oração pela Marlisa, pelo João Vitor, e orar também pela família da cunhada dela, Dona Maria da Penha, da cunhada da Dona Maria da Penha, Não, enlutada, família que está enlutada. Da Dona Maria da Penha. Não é cunhada, é enlutada, Então, orar também pela família enlutada da Dona Maria da Penha. Simone continua pedindo oração pelo José, pela Yasmin. A Valdiceia continua pedindo oração pela família, pela sua família, por ela e a família dela. A Alba pede oração pelo Daniel, filho de sua sobrinha, recém-nascido, que passou mal e foi para o hospital. Eles moram no Rio de Janeiro. Vamos estar orando, Alba, pelo Daniel. Também o Manel está assistindo hoje com alguns irmãos na casa da mãe dele. Olha lá. Isso não falou onde que é não, Mas o Manel já tinha me falado. Se eu não me engano, é Pancas, é aquela região lá mais no norte do Espírito Santo. Manel, não é isso, Manel? Então, um abraço para você, para toda a família do Manel, lá na casa da mãe dele. Também vamos oração pela Alba. Não, a Alba pede oração pela Karina, que está passando mal. Não é isso? Vamos estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida da Karina, colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a mãe do Manel, louvar, Pai querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a família do Manel,
Queremos, Senhor Deus, colocar nas Tuas mãos também a vida do Daniel, Senhor Deus, recém-nascido. Clamamos a Ti, abençoa, Senhor Deus, essa criança lá no Rio de Janeiro. Clamamos a Ti pela Valdicéia e por toda a família dela. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Joselmo e também pela Yasmin. Pedimos também a Tua bênção, Senhor Deus, pela família, Senhor Deus, da Maria da Penha. Também pedimos a bênção, Senhor, pela Marlisa, pelo João Vitor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Natan, que o Senhor continue completando a Tua bênção na vida do Natan. Pedimos a bênção, Senhor, pela vida da Gisele, Senhor Deus, que está internada lá, Senhor Deus, no Hospital São Lucas. Abençoa, Senhor Deus, repreenda aquela enfermidade, cura, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Também Te pedimos mais uma vez, esteja, Senhor Deus, abençoando, Pai, a família da Kelly, Senhor Deus, a mãe do Fábio Júnior. Fortaleça, Senhor Deus, essa mãe que está sofrendo tanto, juntamente com toda a família, neste tempo tão difícil, Senhor Deus, colocando essa família nas Tuas mãos. Pedimos também, Senhor Deus, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, especialmente com Covid, que estão nas UTIs, Senhor Deus, do nosso país inteiro. Contempla-os, Pai, abençoa-os, Pai, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Abençoa o nosso sistema de saúde, Senhor Deus, abençoa os hospitais, os profissionais de saúde, abençoa os nossos governantes, os cientistas. Deus, oriente-os, Pai, para uma vacina, para uma cura, para um remédio adequado. Colocamos nas Tuas mãos também a nossa economia. Definitivamente, Senhor Deus, é algo que nós não podemos, Senhor Deus da glória, fazer como esses moradores da região de Gadara, mas ao mesmo tempo não podemos negligenciar essa parte que é também importante para nós. Então contempla, abençoa os comerciantes, os empresários, abre portas de emprego, Senhor, colocamos nas Tuas mãos também os moradores de rua. Senhor Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa igreja, colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, estes que estão passando por dificuldades. Contempla e abençoa, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, gostaria de estar renovando o nosso convite para que você esteja conosco também amanhã. Às 9 horas da manhã nós temos o nosso culto na escola dominical. Estará mais uma vez ministrando para nós o Alexandre, a palavra, o Alexandre Pai, e o louvor, o Alexandre Filho, família Alexandre, né? Com a participação sempre muito maravilhosa da Leni. Então esteja se fazendo presente nesse momento, às 9 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor, adoração, ministração da palavra. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial já preparada para a sua vida. Esteja realmente se fazendo presente, convidando outras pessoas para participar. Quero também fazer um desafio, que você compartilhe esse vídeo do culto de hoje com um amigo, com uma pessoa que precisa de uma palavra de esperança. Seja um agente de esperança, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.